Olá, estudantes de Direito, para mais uma aula de Direito Administrativo. O nosso tema de hoje será a intervenção do Estado na propriedade privada. Obviamente que será na propriedade privada, uma vez que o Estado não tem nenhum motivo para intervir na sua própria propriedade, porque é sua propriedade. E aí a gente pode chegar numa situação onde você tem um familiar que mora há 50 anos num imóvel e lá pelas tantas esse imóvel se vê diante da passagem de uma nova estrada. E aí você se pergunta, chega um representante do órgão público e diz, olha, nós vamos desapropriar o seu imóvel, sua casa de família, onde morou sua avó, sua bisavó, sua tataravó, que foi a vida inteira da sua família, e resolve dizer que essa casa vai ser retirada da sua propriedade porque vai ali passar uma nova estrada. E aí, obviamente, um leigo poderia se indignar e pensar, como assim? Essa casa é minha. A Constituição não garante o direito de propriedade? Sim, meus amigos, é claro que a Constituição garante o direito de propriedade, mas ela também estabelece que a propriedade tem uma função social. E essa função social é que permite ao Estado intervir no direito de propriedade do cidadão. Mas esse exemplo foi só para contextualizar o que nós vamos ver agora e lá no final nós vamos descobrir se existe alguma coisa que se pode fazer em relação àquela casinha de família com tanto valor sentimental que o Estado quer retirar da propriedade desta família para então fazer a passagem de uma estrada. Então eu vou colocar um slide aqui, colocando um material de abertura, e depois a gente vai, então, analisar todos os institutos que o Estado tem para garantir o interesse da coletividade, para garantir a função social da propriedade. Então, pode colocar na tela aí, por favor, a abertura aqui com meus contatos, Sou o professor Felipe Madsen Etges, e nós vamos, então, falar da intervenção do Estado na propriedade privada. Muito bem, o primeiro instituto que o Estado pode se valer para a sua intenção é a servidão administrativa. E vocês vão perceber nesses slides que eles trazem fotos de exemplos concretos de cada um dos institutos para ajudar que a gente possa lembrar de cada um deles. Tá? Esse primeiro, que é a servidão administrativa, ele permite que o Estado utilize propriedades privadas para a realização de ações de interesse da coletividade. E aí na tela está o exemplo da instalação de redes de telefonia. Quando se passa pelas estradas, a gente consegue perceber aquelas redes enormes de energia elétrica, gasodutos que a gente não enxerga, mas que estão debaixo da terra, passando por baixo de propriedades privadas. E essas utilidades que o Estado realiza diretamente ou através de licitação, através de terceiros, ele acaba impondo ao particular um gravame. No caso do exemplo em tela, nós percebemos que essa rede de energia elétrica passa por uma propriedade. E agora, esse particular pode evitar que essa rede de energia elétrica passe por, eu vou passar aqui para o próximo, passe pela sua propriedade? Não pode. Não pode. Tá? Por quê? Porque o artigo 40 do Decreto-Lei 3.365, lá de 1941, da época que era possível ainda se legislar por decreto-lei, permite que para obras e serviços de interesse social, o Estado pode impor servidões administrativas. Essas servidões administrativas, e essa foto traz outro exemplo, às vezes a gente passa na rua e vê uma plaquinha com o nome de uma rua colado, afixado diretamente em uma casa ou num prédio. Isso é outro exemplo de servidão administrativa. Essa servidão vai ser imposta por acordo, o poder público vai lá e determina que vai passar aquela rede de energia elétrica para determinada propriedade, e o proprietário, como não tem muita escolha, ele aceita.
e aí faz um acordo e faz o registro dessa servidão. Ou então, se há uma divergência, o Estado vai impor a ele de maneira judicial. Mas e aí, professor? Eu vou ter alguma remuneração em relação a isso? O poder público vai usar minha propriedade ali, daqui a pouco vai ocupar um espaço onde eu tinha lavoura para instalar rede de energia elétrica e eu vou perder assim? Também não é bem assim, né? Se houver um dano ou uma redução da utilidade daquela propriedade, o Estado vai ter que indenizar. Por isso a gente tem aquela imagenzinha ali das moedinhas, porque vai identificar quando houver a necessidade, a obrigação do Estado de pagar ao particular por essa intervenção. Ela não vai ser regra geral. Por quê? Porque se a intervenção não diminuir a utilidade do bem, como uma placa na parede de uma casa, eu não vou ter necessidade de remunerar este particular, de indenizar este particular. Essa é a servidão administrativa, que se impõe sobre bens imóveis. Guardem isso, sobre bens imóveis. Certo? O próximo instituto que nós veremos será o Instituto da Requisição Administrativa. Nada mais interessante que a requisição administrativa num contexto de pandemia, porque é justamente um dos exemplos em situações de calamidade pública aonde o Estado vai poder se utilizar desse Instituto da Requisição para requisitar bens, móveis ou imóveis, ou serviços. E aí, quem acompanhou as notícias verificou que no período de pandemia, alguns estados requisitaram seringas de laboratórios particulares. O laboratório particular ele não tem escolha a não ser ceder esses materiais ao Estado. Por quê? Porque o Estado tem este poder de fazer uma requisição, mesmo contra a vontade do particular. Então, a requisição ela serve especificamente para dois momentos. Um deles é calamidade pública e outro é situações de guerra. Em situações de guerra, então, as Forças Armadas podem requisitar pessoas, bens, tudo o que ela necessitar para garantir a segurança da população. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem o desenho das seringas, que é o exemplo que eu coloquei, e também a base legal para tanto. E aí, eu também tenho o cifrãozinho ali para dizer que essa requisição administrativa, se ela causar algum dano ao particular, ela vai ser, então, indenizada pelo poder público. Tá? Então, o artigo 5º, inciso 25, vai garantir a possibilidade da requisição nos casos de iminente perigo público e, mais especificamente, na norma infraconstitucional e caso de guerra, o Decreto 4.812 de 1942 e também a Lei 8.080 de 90, que é a Lei do SUS, que também vai regular a requisição administrativa em casos de calamidade pública. Tá? Essa requisição ela é mais ampla que a anterior, porque a outra ela abarca bens imóveis. Aqui eu tenho a possibilidade de requisitar bens, tanto móveis quanto imóveis, e também serviços. Eu posso requisitar que pessoas façam determinadas tarefas, desde que isso efetivamente se enquadre no iminente perigo público. Beleza? Segundo instituto, vamos lá para o terceiro instituto da intervenção. Ocupação temporária, meus amigos. A ocupação temporária, ela, como o próprio nome já diz, ela se destina a necessidades temporárias da administração pública. Vou largar com um exemplo para facilitar. Quando o poder público precisa fazer as eleições, onde é que essas eleições são realizadas? Em escolas, em clubes. Muitas vezes essas escolas são particulares, esses clubes são particulares, e a administração pública requisita, ocupa temporariamente esses espaços privados, mesmo que contra a vontade do particular, para essas atividades temporárias. Pode ser uma campanha de vacinação, pode ser uma necessidade de colocação de entulho de uma obra pública em algum terreno privado por determinado tempo. Como eu disse, ocupação ela é
temporária. Tá? Eu vou pedir para colocar novamente aqui o meu material que saiu da tela. Muito bem. A ocupação temporária é um instituto bastante simples para atividades de apoio à execução de obras públicas. Tá? Ocupação temporária, com esses 3 exemplos, fica muito claro. Indo adiante, nós temos a limitação administrativa. A limitação administrativa ela vai decorrer do poder de polícia da administração pública, do poder que eu tenho de limitar a atuação do particular, mesmo sendo em sua própria propriedade. Aí eu posso instituir obrigações de fazer ou não fazer, de permitir ou não permitir, mas a gente vai seguir na nossa linha de exemplificação. Essa aqui ficou difícil de achar fotos com exemplos, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente tem uma propriedade e nessa propriedade eventualmente tem um olho d'água, né? A lei impõe que determinada metragem de distância desse olho d'água, desse rio, desse lago, eu não posso desmatar. Isso é uma limitação administrativa da minha própria propriedade. Certo? Quando eu sou obrigado a manter um recuo na construção do meu imóvel, eu não posso construir o meu imóvel até lá à beira da calçada, porque há alguma imposição no meu município impedindo. Outro exemplo muito clássico, quando eu não posso construir até determinado andar, né? Especialmente em beira de praia, no litoral, para evitar que os prédios tapem até o sol, né? Se limita prédios até 4 andares. Né? O plano diretor pode estabelecer que em determinada região da cidade eu sou obrigado a ocupar um percentual do meu terreno, não posso deixar meu terreno baldio, então eu posso obrigar a fazer ou a não fazer, ou a edificar, em muitos casos, ou a não edificar. Né? Isso são exemplos clássicos de limitação administrativa. Qual a diferença dos outros institutos? Essa limitação administrativa, ela não se limita a um imóvel. Eu não posso proibir um imóvel na beira da praia a construir até no máximo 4 andares. Essa limitação, ela deve ser de caráter geral e abstrato. Eu posso definir que todos os prédios da orla, né, de acordo com a lei, de acordo com o plano diretor, por isso que ela é instituída por lei, não podem edificar mais do que 4 andares, por exemplo. Mas eu não posso dizer que fulano ou ciclano é que não podem e os outros podem. Ela é geral e abstrata, este tipo de limitação. Tá? Ela tem um caráter mais de definitividade. Ela tem intenção, claro que a lei pode ser alterada, pode ser mudado o plano diretor, vai ser possível construir um pouco mais, mas a intenção é que ela seja definitiva. Por isso ela é feita por lei. Certo? Muito bem. Vamos passar aqui para o próximo instituto, que é o Instituto do Tombamento. O tombamento, ele tem a intenção de proteger o nosso patrimônio cultural. Então, esse patrimônio cultural, ele é bastante amplo. O conceito de patrimônio cultural vai ser bastante amplo. Por quê? Porque ele vai proteger o patrimônio paisagístico, o patrimônio urbanístico, o patrimônio cultural. Então, existe uma série de instituições que podem ser protegidas por esse instituto. Tá? O mais comum é o tomba que a gente mais vê, são tombamentos de prédios de grande valor artístico, de grande valor arquitetônico, de grande valor histórico. Né? E esse tombamento, ele pode incidir não só sobre um prédio, mas como pode incidir sobre um bairro, sobre determinada região, sobre uma cidade inteira, e aí a gente pode pensar em Ouro Preto, que é uma cidade que é lindíssima, que é praticamente toda tombada pelo patrimônio histórico, dada as características daquela cidade. São José do Norte, aqui no Rio Grande do Sul, é um outro exemplo, onde tem um quadrilátero que é tombado. Esse tombamento ele vai ter que passar por um laudo do instituto que cuida, Instituto Federal ou estadual, dependendo, que cuida do patrimônio cultural e histórico naquele ente federado. Vai ter que passar por um processo administrativo. Esse processo administrativo, além dessa avaliação desse instituto, vai ter que ter
contraditório e ampla defesa. E eu recordo dessa situação lá de São José do Norte, onde foi tombado um quadrilátero, uma região da cidade. Só que nessa região da cidade existiam, de fato, inúmeros prédios históricos de grande interesse de preservação. Mas entre esses prédios, haviam muitos prédios modernos que não interessavam, que não necessitavam da proteção do tombamento. E eles também estavam abarcados por esse tombamento. O que isso implicou? Implicou que esses prédios, mesmo os modernos, sofriam todos os efeitos do tombamento, que são diversos, né? Como não poder alterar, como ter que conservar, né? Se for vender, ele tem que ser notificado ao poder público para exercer um direito de preferência na compra, por exemplo. Então nós temos uma série de situações, de empecilhos que vão implicar sobre este imóvel. Por quê? Porque a intenção é que ele seja protegido. Tá? Então a base legal para o tombamento vai ser o artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal, e esse tombamento ele se dá de forma compulsória, quando o poder público determina o tombamento, ou então ele pode se dar de maneira voluntária quando o particular tem a intenção, entende que seu imóvel é de relevante interesse histórico e solicita então o tombamento pelo poder público. Ele não tomba o seu próprio imóvel. Quem faz o tombamento, a pedido do particular, é o poder público. Certo? Muito bem. A desapropriação. A desapropriação vai ser o nosso último instituto. A desapropriação, ela vai responder àquela nossa questão de abertura da aula, para saber se o Estado pode tomar da minha família aquela casa de tanto valor sentimental para construir uma estrada. E a resposta será afirmativa. Mesmo que essa família que ama morar nesse lugar, resolva não resolva se impor quanto à desapropriação, ela não terá essa possibilidade. Por quê? Porque o Estado pode impor essa desapropriação. O que resta a essa família fazer? Discutir se a indenização é justa ou não é. Perfeito? Então essa desapropriação que eu citei, ela é uma desapropriação considerada desapropriação comum. Tá? Comum. Onde o poder público vai lá, declara a intenção de desapropriar e faz essa desapropriação mediante um processo, né? Essa desapropriação pode acontecer de comum acordo, né? O poder público pode chegar num acordo com o dono da propriedade quanto à indenização e se faz de forma administrativa. Não havendo esse acordo, o poder público impõe, através de um processo judicial, essa desapropriação. Então, essa desapropriação se dá através de justa indenização. Por isso que eu botei o dinheirinho ali do lado da desapropriação chamada desapropriação comum. Certo? Mas, além dessa desapropriação comum, nós temos desapropriações que são de caráter punitivo, de caráter sancionatório. Quais são elas? A urbana, a rural e a confiscatória propriamente dita. A urbana, ela pode ocorrer quando há um descumprimento em uma propriedade urbana, uma propriedade na cidade, do plano diretor. Por que do plano diretor? Porque se diz que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela cumpre o plano diretor do seu município. Certo? Quando ela descumpre o plano diretor, há a possibilidade da desapropriação punitiva, né? Onde ela vai ser, ao invés de ser uma indenização como na comum, prévia e em dinheiro,
ela vai ser feita de maneira posterior, através de títulos da dívida pública a ser paga em 10 anos. Ou seja, a pessoa vai levar 10 anos para receber e através de títulos da dívida pública, não em dinheiro. Tá? Então, isso faz com que os proprietários de imóveis urbanos tenham que cumprir as normas do plano diretor. Né? Por exemplo, eu tenho um imóvel baldio no centro da cidade, quando o plano diretor institui que naquela região da cidade os imóveis devem ter pelo menos 40% da sua área construída. E, após diversas notificações, o imóvel acaba não cumprindo e aí fica passível, então, de ser desapropriado pelo instrumento da desapropriação urbana. A desapropriação rural segue a mesma linha, mas para propriedades rurais. Tá? Para propriedades rurais. Propriedades rurais que não cumpram sua função social, né? E aí essa função social vai se dar através de índices de produtividade que são determinados pelo INCRA. Né? A propriedade que não cumpra esses critérios, ela fica passível da desapropriação rural e essa propriedade vai ser destinada, então, à reforma agrária, à distribuição para pessoas de baixa renda que não possuem terra. Então, quem não cumpre as regras de produtividade que façam com que a sua propriedade rural seja produtiva e consiga cumprir a ideia de função social da propriedade, ela fica passível, então, dessa desapropriação que também é sancionatória. Óbvio que pequenas propriedades rurais e também, quando se trata de propriedades que é a única propriedade de moradia daquela família, ficam de fora dessa regra. Tá? Por fim, a confiscatória. A confiscatória, ela vai se dar naquelas propriedades onde sejam encontradas a plantação de substâncias psicotrópicas, né, drogas, ou então seja encontrado trabalho escravo. Então vai lá, a fiscalização encontra naquela propriedade trabalho escravo, ou então a plantação de drogas. Como punição, o poder público confisca, retira do particular a propriedade, né, de forma punitiva. E vou dizer mais, ela se aplica não só àquela parcela da propriedade onde se encontra o trabalho ou onde se encontra a plantação. Ela se destina, ela acaba abrangendo a totalidade do imóvel. Então, cuidado, pessoal que gosta de plantar umas coisinhas diferentes no cantinho lá do terreno, fique atento, porque pode ser enquadrado, então, na desapropriação confiscatória, caso haja uma apreensão dessas substâncias psicotrópicas para tanto. Agora, para finalizar, eu só vou passar para vocês a base legal e as demais legislações que vão amparar a desapropriação, que é o instituto mais comum que a gente vê com mais frequência, tá? Que aí se presta normalmente quando o Estado precisa fazer rodovias, ferrovias, pontes, ampliação do aeroporto de Porto Alegre foi um caso onde houve desapropriação também. Então, a desapropriação urbanística, ela vai estar contemplada lá pelo artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, a desapropriação rural no artigo 184 a 186 da Constituição Federal, a desapropriação confiscatória vai ser encontrada no artigo 243 também da Constituição Federal e algumas outras legislações infraconstitucionais vão regulamentar, então, os dispositivos constitucionais citados e a gente vai encontrar a Lei Geral de Desapropriação, Decreto-Lei 3.365 de 1941, que está aí na tela para vocês, a Lei de Desapropriação por Interesse Social, Lei número 4.132 de 1962, a lei que se aplica à desapropriação pela existência de plantação de drogas, né? Que aí é a Lei número 8.257 de 1962,
1991 e também, por fim, a Lei de Desapropriação para fins de reforma agrária, que vocês encontram ali na Lei 8.629 de 93 e também na Lei Complementar 76 de 1993. Pessoal, com esses institutos, o Estado pode intervir, seja ele para tomar a propriedade, seja ele para restringir o uso da propriedade, seja ele para ocupar temporariamente a propriedade particular, não só aplicada a bens, móveis e imóveis, como vocês viram em alguns casos, até mesmo aos serviços prestados pelas pessoas físicas particulares e até mesmo jurídicas. Com isso, pessoal, a gente encerra esse ponto de uma maneira bem direta, né, fechando os pontos principais para uma compreensão bem geral da matéria, que vai permitir o estudante de direito atuar nessa área, seja protegendo os particulares, seja atuando também do lado do Estado. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.